Voltando à essência do Evangelho. Voltando à essência do Evangelho. Eu quero ler com você Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, que diz assim: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Tem uma outra tradução que diz: o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero definir o termo essência. Segundo o meu amigo Aurélio, essência tem dois significados, pelo menos dois significados principais. O primeiro deles é aquilo que é o mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. O segundo significado é a ideia central, argumento principal, espírito, ou seja, a vida, o cerne de uma religião. Isso significa essência. Então, hoje eu quero falar sobre voltando à essência do Evangelho. E eu quero começar o ano falando sobre isso, porque eu creio que durante esse ano é um ano que Deus quer nos levar a voltar à essência em algumas coisas que nós fomos perdendo ao longo do caminho. Ao longo da caminhada é muito comum a gente ir perdendo a sensibilidade para algumas coisas. Você começa a escrever uma listra em linha reta, por mais que você tenha uma base, se você fizer, mesmo de olhos abertos, com pouco tempo você percebe que você já está desviando um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda. Ao longo da nossa caminhada, isso é muito comum, e se nós não tomarmos o cuidado de tempos em tempos estarmos realinhando a nossa vida, sabe, a nossa vida com Deus, a nossa vida relacional como casal, a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, né? Todas as áreas da nossa vida, quando a gente percebe, a gente está bem distante do lugar que a gente gostaria de estar. Por quê? Porque ao longo da caminhada a gente foi perdendo um pouco, né, o trilho, podemos dizer assim. E esse texto que nós lemos, ele fala exatamente da centralidade do Evangelho de Cristo, que é Cristo, que é Jesus, é o Senhor. Jesus é o Senhor. O texto nos diz que diante dele todo joelho se dobrará, diante dele toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe, a gente vive hoje o melhor e o pior dos tempos. A gente vive o melhor porque a gente vive em tempos, né, de muita facilidade na comunicação, na tecnologia, na mobilidade, no acesso à informação. Hoje isso é muito bom. Mas por outro lado, a gente tem vivido, sabe, o pior tempo na destruição dos valores e na relativização, sabe, daquilo que deveria e por muito tempo foi absoluto. A gente vive uma época como escravos, sabe, escravos da relativização, sabe, onde aquilo que deveria ser absoluto, como uma família, os pilares da sociedade, que durante muito tempo foram construídos e foram mantidos como absolutos, hoje tudo é relativo. Hoje você não pode mais. Recentemente um membro da igreja teve que pagar 10 mil reais de indenização, porque ele manifestou publicamente que ele era contra o homossexual do sexo masculino frequentar o banheiro das mulheres. Ele simplesmente se posicionou porque ele era contra, que eu também sou. Não vai pegar um processo também. Mas eu sou. Sabe, eu sou contra que tenha um banheiro específico. Não tem um banheiro para homem. Se fosse para ser tudo junto, já era tudo junto desde o começo, homem e mulher. Aí pode separar homem e mulher, mas não pode separar os outros tipos de opções sexuais que está surgindo. Por que não? Porque nós vivemos uma época, sabe, onde tudo é relativo. Não existe mais a ideia do absoluto, não existe mais uma verdade absoluta. Tudo depende do ponto de vista, tudo depende da opção, tudo depende, e aquilo que era absoluto acabou.
Não existe mais verdade, cada um pode viver a vida do jeito que quer, do jeito que quiser, e isso lá fora não traz tanto prejuízo quanto traz quando isso é trazido para dentro da igreja. Sabe, os pilares da sociedade estão sendo minados, e é de maneira consciente. Não é por acaso, isso é de maneira consciente, não é isoladamente, isso é uma agenda global. A gente vê no mundo inteiro, você vê nos jornais a todo instante, sabe, esses pilares da cultura judaico-cristã, como família, casamento, o papel do homem e da mulher no casamento, sabe, a todo tempo sendo questionado, sabe, o valor da santidade, da justiça, da verdade, da honra, sabe, da honestidade. Gente, eu sou da época, eu era adolescente, eu lembro quando meu pai vendeu a primeira casa nossa, e para comprar aqui ele morou até ele partir. Meu pai vendeu a casa, e ele fez um negócio com o cara disse: eu vou para o Seringal buscar a borracha, quando eu voltar, vender a borracha, e daqui 30 dias eu venho pagar a sua casa. Meu pai apertou a mão dele e disse: negócio fechado. Passou uma semana, chegou outro homem para comprar a casa, ofereceu quase o dobro do que o cara tinha oferecido. Meu pai falou: não, dia tal, você vem aqui, porque ele tem até o dia anterior, se ele não vier, eu negocio com você. Não, mas o senhor tem um contrato? Meu pai disse: tenho. Ele disse: cadê o contrato? Ele disse: está aqui a minha mão, um aperto de mão. E meu pai não era crente, mas eram valores que eram considerados absolutos. Ser honesto não era coisa de crente, ser honesto era coisa de quem era homem. Falar a verdade não era coisa de crente, falar a verdade era de quem tinha caráter. E hoje, infelizmente, a gente acaba vendo que dentro da igreja, pessoas que não conseguem cumprir com uma palavra com Deus, fazem votos com Deus e não cumprem. Imagine com outras pessoas. Pessoas que conhecem a verdade, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que conhecem, sabem a Deus, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que estão nas igrejas, e você não pode confiar na palavra de uma pessoa. Você não pode confiar se o que a pessoa falou é verdade, ela é mentira, ou a pessoa está tentando te manipular, ou ela está tentando de alguma maneira se dar bem, ou ela está tentando... Por quê? Porque valores que são absolutos para Deus, que são absolutos da cultura judaico-cristã, que é a que nós escolhemos para nós como estilo de vida. Todo mundo tem o direito de escolher qualquer cultura, qualquer princípio, qualquer estilo de vida para viver. Nós, como cristãos, pelo menos aqui da CB Vida, eu espero que você não seja daqueles que quer obrigar alguém a abandonar o seu estilo de vida. Não. Todo mundo é livre, do jeito que nós somos livres para escolher viver a nossa vida pautados pela palavra, por uma palavra que para nós, ela continua sendo absoluta, ela continua sendo verdade, ela é inegociável, ela é inerrante, sabe, ela não é relativa, não, ela é 100% Bíblia, ela é 100% palavra de Deus, ela é 100% a vontade de Deus para nós. Mas a gente vive um tempo, sabe, de muito relativismo, e é interessante como Isaías, lá atrás, ele já alertava sobre isso, sabe, porque já se tentava colocar a sociedade pelo lado do avesso, como está acontecendo hoje. Olha o que diz Isaías capítulo 5, versículo 20 ao 24. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, invertem as coisas. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam a justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha, por isso o quê? Esse por isso aqui, ele tem um significado de um porquê. Ou seja, por essa escolha que eles fizeram, por inverterem a ordem das coisas, ele diz: por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores como pó serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Ai daqueles que trocam o mal pelo bem, o doce pelo amargo, sabe, o amargo é doce, a gente está vivendo esse tempo. O certo é o errado e o errado é certo.
A gente tem que viver, sabe, tem que estar toda hora pisando em ovos, sabe, para dar uma opinião ou para se posicionar melindroso, até mesmo para falar de Jesus para as pessoas, porque ninguém, sabe, é obrigado, sabe, a gente está vivendo dias difíceis. E se nós como igreja não nos posicionarmos, e se nós como igreja não tivermos a coragem e a ousadia de continuarmos nos posicionando que Jesus Cristo é o Senhor, que há uma verdade absoluta sim, que há uma verdade sim, sabe, daqui a pouco a gente entra nesse mesmo processo, e aí relativiza tudo. A igreja é a última fronteira para que o mundo não vire uma Babilônia. Eu estava vendo ontem na Globo.com, na madrugada do dia 31 para o dia 1º no Rio de Janeiro, está lá na Globo.com, surubão do arpoador, 6 horas da manhã e vários homens fazendo sexo na beira da rua, ao ar livre, as famílias saindo de casa, pessoas saindo para fazer atividade física, e eles fazendo sexo ao ar livre. E se você for falar, você está errado. Se você for falar, você é processado, porque está livre, é a liberdade, é o relativismo, todo mundo tem direito de fazer o que quiser com a própria vida. Sim, mas a gente vive uma vida em sociedade. O seu direito acaba onde começa o meu. E a gente precisa entender o tempo que a gente está vivendo e como se posicionar nesse tempo. É uma inversão de valores. Parece que a gente está toda hora fazendo alguma coisa errada. Sabe, antigamente a gente era o contrário, agora parece que quem está errado é a gente, tendo que pedir desculpa, porque a gente não, desculpa, porque eu não me corrompo, não, eu não aceito suborno, eu não aceito propina, sabe, mas a gente fala com um jeitinho, sabe, porque o normal é esse, é todo mundo aceitar, é todo mundo se corromper. Quando a gente olha o Salmo 11, versículo 3, ele tem uma pergunta retórica que expressa essa desconstrução dos valores morais. Ele diz: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que é que pode fazer o justo? Eu não sei você, mas já tem momento assim que eu olho para Brasília e eu vejo, sabe, o presidente, ele compra cargo, ele compra voto no Senado, na Câmara, dando cargo, e isso abertamente, a imprensa divulga como se não fosse, é uma corrupção institucionalizada, legalizada, é normal o presidente dar um ministério para o partido tal, para que todos os políticos do partido tal votem. O que é isso? É compra de voto. E a gente olha e diz assim: meu Deus, o que a gente pode fazer? É o que o salmista sente. Ele diz: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que a gente pode fazer? Mas aí, a partir do versículo 4, o Senhor responde. Ele diz: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Sabe, não é porque eu e você não podemos fazer nada que quer dizer que nada pode ser feito. Quem está me entendendo? Não é porque eu e você não podemos fazer nada, mas a Bíblia diz: o Senhor continua no seu trono, o Senhor continua vendo todas as coisas, o Senhor continua amando a justiça, o Senhor continua vendo tudo o que acontece, e no tempo certo Ele vai se manifestar. E aqueles que fizeram a escolha de ter Ele como Senhor da sua vida, Ele diz: os retos verão a sua face. Eu sei que às vezes a gente fica assim: pô, Senhor, eu faço tudo certinho, não sei, eu acho que é só eu, você não. Não de fazer tudo certinho, todos nós falhando, mas assim: poxa, Senhor, a gente renuncia a tanta coisa e parece que o negócio não anda. E a gente vê as pessoas aí fazendo um monte de coisa errada e não acontece nada. Salmo 37, ele vai dizer que: passei e vi o ímpio na sua impiedade. Quando voltei, ele já não estava mais lá. Às vezes a gente passa e vê algumas coisas acontecendo. Dê mais uma volta. O mundo dá voltas.
E chega uma hora que quando numa dessas voltas você percebe que você continua lá, mas tem pessoas que já não estão mais lá. Sabe, a gente precisa entender que vale a pena continuar se posicionando e tendo Jesus como o único Senhor da nossa vida. Essa é a essência do Evangelho. Ele é o Senhor. Não é o dinheiro, não é o status, não é o poder, não são os cargos, não são os títulos, não são os diplomas, não, Ele é o meu único Senhor. Essa é a verdade do Evangelho. Sabe, eu quero desafiar você a examinar isso no seu coração. Sabe por quê? Porque nós não abriremos mão dos valores que são absolutos para Deus. Sabe, nós não seremos cooptados por essa cultura relativista, onde todo mundo pode tudo. A Bíblia foi, a Bíblia é, e a Bíblia vai continuar sendo para nós a nossa bússola, o nosso Waze, a nossa direção, sabe, a nossa regra de fé e prática. A Bíblia vai continuar sendo para nós uma verdade inquestionável e absoluta, custe o que custar. Porque eu sei que sempre vai valer a pena. Se você está comprometido a viver para Deus e pela palavra de Deus, crendo que essa vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável, você está no lugar certo. Olha para quem está do seu lado e diga: você está no lugar certo? E aí eu quero que você entenda que essa decisão de voltar à essência do Evangelho, qual é a essência do Evangelho? Só Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele, não é Ele mais alguém. Por que Roma teve problema com o cristianismo? Com os cristãos? Ou os cristãos tiveram problema com Roma? Porque Roma, ela aceitava qualquer religião. E cada religião tinha o seu Deus. Porém, todas as religiões que eram abraçadas por Roma, eles tinham Nero como o seu maior senhor. Os deuses que eram das religiões se curvavam diante de Nero. E quando chega diante do cristão, topou. Ele diz: não, só o Senhor é o nosso Deus, e só a Ele prestaremos culto. Como assim? Nero é o imperador, a ele todo mundo tem que se dobrar. Pela decisão de viver uma vida tendo somente o Senhor como Senhor da sua vida, Daniel foi lançado na cova dos leões. Pela decisão de ter o Senhor, somente Ele como Senhor da sua vida, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Pela decisão de ter Cristo como único Senhor da sua vida, é que cristãos foram perseguidos, martirizados, decapitados, crucificados por causa dessa decisão. Mas essa é a mensagem e a essência do Evangelho. Sabe, a gente precisa perguntar: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Ele é o teu amigo? Ok. Ele é o teu Salvador? Ele é o teu Senhor? Quem é Jesus para você? Os discípulos, quando eles veem Jesus acalmar a tempestade no mar, eles olham e dizem assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós cantamos sobre isso agora há pouco. Os ventos o reconhecem. Os discípulos dizem: quem é esse? Num outro momento, Jesus pergunta para eles: o que é que estão dizendo aí acerca de mim? Uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros que tu és um dos profetas. Ele diz: e vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Ele está dizendo: quem que eu sou para vocês? E Pedro, como sempre o mais enxerido da turma, Pedro pula na frente dos outros e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o rei, tu és o sacerdote, tu és o profeta. E ele diz: não foi carne nem sangue quem te revelou. E sobre esta pedra, sobre esta verdade, eu edificarei a minha igreja. A igreja só pode ser edificada em cima de uma essência do Evangelho. Qual é? Cristo é o Filho de Deus, Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Aleluias. Pastor, isso é muito básico. Lembra do conceito de essência? O básico. Mas a pergunta é: de que maneira essa verdade está influenciando a tua vida? Porque na época dos primeiros cristãos primitivos, abrir a boca e confessar que só Jesus era o Senhor da vida dele, era colocar sua vida em risco.
E eles colocaram. Como eu falei, muitos perderam a própria vida. O que custa para você? Sabe, e essa afirmação de Pedro, ele repete ela na cidade de Jerusalém, no meio de uma multidão. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 36 ao 41. Portanto, que todo Israel, preste atenção, que Pedro está falando para o povo de Israel, ele está falando para a igreja. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pode passar. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, olha como era a igreja, irmãos, o que nós vamos fazer? O que nós fazemos? O que nós faremos? Olha o que Pedro responde. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Agora olha por quê, olha para quê? Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Aleluia, aleluia. Você percebe de que maneira voltar à essência está ligado a viver a promessa? Ele diz: olha, esse Cristo a quem vocês crucificaram, sabe de uma coisa? Deus fez ele Senhor sobre todas as coisas. E eles ficam aflitos, porque ele diz: caramba, nós crucificamos o cara, e agora? O que a gente pode fazer? É como você descobrir que você agrediu um juiz, um ministro do STF. Você diz: e agora, o que eu faço? Eu não sabia, mas agora eu estou sabendo. E aí, o que eu faço? Pedro diz: se arrependa, seja batizado para o perdão dos seus pecados, porque há uma promessa, e essa promessa não é só para vocês, é para vocês, é para os seus filhos, é para as futuras gerações, é para aqueles que estão distantes, é para todos aqueles que o reconhecerem como Senhor das suas vidas. O diabo tentou implantar na igreja ao longo dos tempos uma teologia, um falso evangelho de que dizia o seguinte: primeiro você aceita Jesus como teu Salvador, depois que você tiver mais um tempo, estiver mais maduro, aí então você vai aceitar Jesus como Senhor, aí Ele vai ser o teu Senhor. Só que isso é um falso evangelho. Isso não tem nada a ver com o evangelho que nós encontramos na Bíblia. Sabe, é assim, primeiro Ele é o teu Salvador, mas quem continua no controle da tua vida é você, não tem problema. Você aceita Jesus, Ele é teu Salvador, você continua, o teu ego, o teu eu, sabe, você continua dono do teu próprio nariz. Você sabe o que é isso, né? Ser dono do nariz. Você já viu como as pessoas falam essa expressão? Você já viu alguém falar essa expressão assim, eu sou dono do meu próprio nariz? Já viu, sim ou não? Como é que a pessoa fala? Arrogância, soberba, autossuficiência. Eu sou dono do meu próprio nariz, ninguém manda em mim, ninguém me diz o que eu tenho que fazer. Então deixa eu te dizer uma coisa: se Ele não pode ser o teu Senhor, Ele não pode ser o teu Salvador. Está na Bíblia. A não ser que Ele seja o Senhor da tua vida, do teu coração, do teu sentimento, do teu dinheiro, da tua empresa, dos teus negócios, do teu casamento, do teu namoro, das tuas decisões, das tuas escolhas, se Ele não for o Senhor de toda a tua vida, Ele não é o seu Salvador. Sabe, eu não tenho a opção de ter Jesus apenas como Salvador e continuar sendo o meu próprio Senhor. Isso é um falso evangelho que tem enganado muita gente. Porque as pessoas querem Jesus como Salvador, porque salva do inferno, mas não querem Jesus como Senhor, porque implica em obediência.
implica em submissão. Só que quem não tem Ele como Senhor, nunca terá como Salvador. Quem não tem Ele como Senhor, nunca viverá as promessas que Ele tem para Ele. O texto deixa muito claro, ele diz: arrependam-se, tenha Ele como Senhor, porque há promessas para você, promessa para sua casa, promessa para sua família, promessa para sua vida. Essa é a mensagem da igreja, essa é a essência do Evangelho. Tem muita gente querendo se relacionar com Jesus apenas como Salvador, e infelizmente tem muita igreja oferecendo Ele apenas como Salvador. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para Romanos capítulo 10, versículos 9 e 11, diz assim, Paulo vai dizer: se você confessar com a sua boca que Jesus é Salvador, é assim que está na Bíblia? Se você confessar que Jesus é Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será. Você é salvo quando você reconhece que Ele é Salvador, ou que reconhece Ele como teu Senhor? Quando a Bíblia vai dizer que vai ser salvo tu e a tua casa, Ele diz: crê no Salvador Jesus e será salvo tu e a tua casa? Crê no... O problema é que nem a igreja entendeu muito bem essa verdade ao longo dos tempos, e acha que Senhor e Salvador é tudo a mesma coisa. Não. Se Ele não pode ser teu Senhor, Ele não pode ser teu Salvador. Ele não pode salvar quem Ele não pode governar. Ele não pode salvar quem Ele não pode conduzir. A Bíblia diz, lá em Isaías 54, um texto muito usado durante o Natal, né, que um filho nasceu, um filho se nos deu, e o nome dele é Emanuel, aquela coisa toda, e diz: e o governo estava sobre os seus ombros. Jesus nasceu para governar. A essência do Evangelho, a mensagem que a igreja não pode deixar de pregar, é Jesus como Senhor. Quero voltar um pouquinho para Atos capítulo 2, versículo 36 ao 41. A partir ali nós paramos ali na promessa, versículo 40. Com muitas outras palavras, Pedro, né, que é quem estava falando com eles, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Pedro dizia assim: ei, pula fora, mano, sai fora, se arrepende, isso não vai dar certo. Está dando certo agora, mas no final isso vai dar ruim. Pedro, ele advertia e insistia. E a Bíblia diz que os que aceitaram a mensagem, ou seja, os que aceitaram ter Jesus como Senhor da sua vida, foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Tem gente que diz assim: se pregar uma mensagem dessa não tem ninguém que queira. Nesse dia foram 3.000. Tem muita gente ainda que quer Jesus como Senhor. Tem muita gente que quer levar Jesus a sério. Tem muita gente ainda que quer botar uma aliança no dedo com Jesus e casar com Ele, e dizer para todo mundo e confessar: Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o único Senhor da minha vida. Eu não me dobro diante de ninguém, eu só me dobro diante do meu Senhor. É esses que nós queremos alcançar. Agora é interessante, eu quero voltar com você para o texto inicial. E eu deixei para o final de maneira intencional, porque volta para Filipenses capítulo 2. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Pode passar. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Presta atenção que eu vou te falar aqui, nós vamos encerrar, mas você não pode perder isso aqui é a cereja do bolo. Primeiro, o texto diz que Deus o exaltou, mas a exaltação já é consequência da humilhação. Só que não foi Deus que humilhou a ele, foi ele mesmo. Quando fala da humilhação, foi ele que se humilhou, e Deus o exaltou.
Então todo aquele que se humilha por amor a Deus, para agradar a Deus, para obedecer a Deus, ele vai ser exaltado por Deus. E a humilhação, a exaltação nunca vai ser menor do que a humilhação. A Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira. Essa expressão no grego, ela é uma palavra só. Ele o exaltou. É um nível de exaltação que não tem mais, é o topo. Ninguém pode chegar nesse nível de exaltação, ok? Aí a gente vai para o segundo ponto. Sua exaltação, ela é incomparável. E a exaltação de Cristo, se ela está no último grau, isso quer dizer que todos os outros estão abaixo dele, que ele é Senhor sobre todos. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai governar até que tenha todos os seus inimigos aonde? Debaixo dos seus pés. Até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. E o texto vai dizer que todo joelho vai se dobrar e todo nome vai confessar que ele é o Senhor. Na terra, primeiro ele começa no céu. Todos os anjos vão se curvar diante dele e reconhecer que ele é o Senhor. Aqueles que já morreram em Cristo também vão reconhecer, porque já reconheciam quando morreram, que ele é o Senhor. Na terra não existe uma autoridade maior, desde a maior autoridade, a pessoa mais simples, do mais inteligente ao menos indouto, todos, a Bíblia diz que vão se dobrar, vão dobrar os joelhos diante dele. Debaixo da terra, diabos, seus demônios e aqueles que morreram sem Cristo vão dobrar os joelhos diante dele. Agora, preste atenção, nem todo mundo vai ser salvo. O texto diz que se com a nossa boca nós confessarmos que ele é o Senhor e com o nosso coração crermos, nós seremos salvos. Ou seja, preste bem atenção, não vai ter nenhuma exceção sequer em todo o universo que não vai ter que se prostrar e reconhecer que só ele é o Senhor. É isso que o texto está dizendo. Muitos hoje estão rebeldes. Tem muita gente hoje que se prostra, adora e é governado por si mesmo. Tem gente que é o seu próprio Deus, é o seu próprio rei, é o seu próprio Senhor. Só faz o que quer, quando quer, da maneira que quer, não se importa, sabe, com aquilo que é a vontade de Deus, sabe, é governado por falsos deuses como o dinheiro, o poder. Porém, aqueles que não se prostram hoje, e eu digo hoje nesse tempo, antes do dia do julgamento, aqueles que não se prostrarem hoje, voluntariamente, um dia, obrigatoriamente, coercitivamente, se prostrarão para a sua própria condenação. Quem se prostra diante dele, reconhecendo que ele é o seu Senhor, voluntariamente, se prostra para a sua salvação. Quem for obrigado a se prostrar, para reconhecer que ele é o Senhor, se prostra para a sua própria condenação. É o que está escrito. Todo mundo vai se dobrar diante dele. Todos. Uns para a salvação, porque voluntariamente decidiram crer, confessar que ele é o Senhor, e crer no coração, e viver uma vida de maneira que ele seja o seu único Senhor. E outros confessarão necessariamente no dia do juízo para a sua própria condenação. Sabe, esse é o projeto de Deus, esse é o Evangelho de Deus, essa é a mensagem, essa é a essência do Evangelho. Só Jesus Cristo é o Senhor. Quem é Jesus para você? E aí me vem na mente a pergunta que os discípulos fizeram para Pedro: e agora, o que a gente faz? A solução continua a mesma: arrependa-se, seja batizado para o perdão dos seus pecados e viva todas as promessas que Deus tem para você, para os seus filhos, para a sua família, para a tua empresa, para os teus negócios, para todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Ele era o autor da vida. E Ele deu a sua própria vida por nós na cruz. É isso que nós celebramos e relembramos na Santa Ceia. A grande pergunta é: Ele é o teu Senhor? Ele é o teu Senhor? Eu queria que aquelas pessoas que não receberam os elementos, o pão e o vinho na entrada, fica de pé para que os voluntários possam entregar. Quando você receber, você senta e nós vamos perceber que todos receberam. Mas enquanto isso, eu queria que você refletisse comigo. Preste atenção à pergunta que eu estou fazendo para você. Eu não estou perguntando para você se você é evangélico, se você é católico, se você quer ser evangélico. Não, não é isso que eu estou perguntando. A pergunta, ela envolve algo que é essencial para a sua salvação. Porque a Bíblia diz que todo aquele que confessar com a sua boca que Ele é o Senhor e crer no seu coração será salvo. A pergunta não é se você quer vir e continuar vindo para o culto, não é se você quer fazer parte de uma igreja, não. A pergunta é: Ele é o teu Senhor? Você obedece a Ele, Ele manda em você? Ou você é dono do seu próprio nariz? Você é submisso a Ele, a sua palavra? Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui não existe na teologia. Isso aqui, na hora que eu estava preparando a mensagem, Deus falou ao meu coração. Se Jesus é o nosso Senhor, a palavra é a Nossa Senhora. Sim ou não? Por que eu falo isso? Porque tem gente que acha que é possível ter Jesus como Senhor, como autoridade, sem ter a Bíblia como autoridade na sua vida. Como se eles são a mesma coisa? Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra é Ele. Não tem como você ter Jesus como Senhor e você não ter a palavra como autoridade na sua vida. Se a palavra não é autoridade na tua vida, Jesus não é o teu Senhor. E a pergunta é: quem que manda em você? Quem que conduz as tuas escolhas, as tuas decisões? Sabe, você o obedece, você o honra, você o representa dignamente como um embaixador dele, que a Bíblia diz que você é, como um representante oficial dele, lá no teu trabalho, lá dentro da tua casa, na tua família, no teu bairro, na faculdade, na tua escola, no teu namoro, no teu relacionamento, na tua maneira de fazer negócios. Você representa bem Ele? Ele é o teu Senhor em todas essas áreas, ou Ele só é o teu Senhor aqui na igreja? Não espere viver as promessas de Deus para a sua vida aqui na terra. Nem espere salvação da parte de Deus, se Jesus Cristo não for o Senhor da tua vida. O texto é muito claro. Se com a tua boca confessares que Cristo é o Senhor, e creres no teu coração, ou seja, não é apenas da boca para fora. A minha maneira de viver precisa expressar aquilo que eu falo. Você será salvo. Depois ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Está muita gente questionando: pastor, a Bíblia diz crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, e a minha família está se perdendo. Será se Ele é o teu Senhor? Será se Ele tem sido o teu Senhor? Ou será que Ele não está do lado de fora e você vivendo a sua vida do jeito que você quer, tomando suas decisões, fazendo suas escolhas? Sequer você tem interesse em saber o que Ele deixou escrito para você. Que bom que você está ouvindo essa mensagem a tempo, porque ainda há tempo de você confessar que Ele é o teu Senhor, teu único Senhor. Não é apenas ser o teu Senhor, é o único. A Bíblia diz: não dá para servir a dois senhores. Ele não divide a glória dele com ninguém. Se você quiser continuar sendo seu próprio Senhor, você vai continuar, Ele vai respeitar a sua escolha. Mas se você quiser deixar Ele ser o teu Senhor, o único Senhor da tua vida, da tua casa, da tua família, lembra, tem promessa para tu, para os teus filhos, para as tuas gerações.
para aqueles que estavam distantes, mas Ele chama para voltar, porque tem promessa para ser cumprida. Fica de pé em nome de Jesus.